nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. Olá, amigos telespectadores da TV Transamérica, estamos ao vivo diretamente aqui dos estúdios, são exatamente 19 horas mais 30 minutos, um dia após a finalização do pleito eleitoral de 2018, estamos ao vivo pelo canal 59, também pelas nossas redes sociais, o verdadeexpressão.com.br, Facebook da TV Transamérica, Facebook do Verdade Expressão. Estamos pelo WhatsApp, você pode participar lá também conosco no 41 99613 3677, mandando seu comentário, o que você achou da eleição aí, sua crítica, então é a sua pergunta aqui para a gente debater aí um pouco do que aconteceu nas eleições de 2018, principalmente nesse segundo turno, nas eleições aí a nível presidencial. E para comentar esse assunto aqui, recebo aqui novamente o cientista político da Universidade Federal do Paraná, que é mestre e já doutorando na área da ciência política, Leonardo Rocha. Boa noite, Leonardo. Novamente aqui para falar um pouco das eleições. Boa noite, doutor Rafael. Satisfação estar aqui com vocês e vamos conversar um pouco. Leonardo, finalizamos aí esse pleito eleitoral. Eu gostaria que você, primeiramente, falasse o que, na sua opinião, se sobressaiu mais nessa eleição em comparação com as eleições anteriores, desde do período da redemocratização? Olha, acho que foram vários fatores, né, doutor? Acho que, em primeiro lugar, a gente teve aí, mais recentemente, uma quebra da hegemonia do PT, né, que vinha sido eleito nas últimas 4 eleições. A gente puxar um pouco mais a quebra da hegemonia PSDB e PT, que, enfim, desde a segunda eleição na nova república vem se revezando no poder, né? Tivemos uma eleição um pouco parecida com o que aconteceu em 89, um partido menor, claro que num contexto absolutamente diferente, porque ali você estava justamente nesse processo de reformulação dos partidos políticos, né, no Brasil, mas um partido menor chegando aos espaços de poder. Um elemento que acho que mais 2 elementos, pelo menos assim, que a gente pode destacar inicialmente, é a presença de um discurso bastante extremado, né? Que inclusive foi vitorioso, né? Um discurso à direita, que a gente não é que não via, a gente observava, inclusive em algumas candidaturas anteriormente, a gente observava esse discurso até presente em certa parcela da sociedade, mas que obteve uma representatividade muito grande, tanto é que conseguiu aí metade dos votos, né? Um pouco mais da metade dos votos, e chegou ao poder um discurso, né, que acompanha um pouco esse movimento internacional de ascensão de discursos mais extremos e às vezes extremos à direita, né, que tem a ver com são os problemas de crise econômica, os problemas de representação, a crise da democracia representativa, né, como um todo, e isso levou à construção e ao êxito desse discurso, né, também um pouco pautado numa ideia que é tradicional já na América Latina, que é a ideia do populismo, que a gente pode aproximar. E, além disso, a presença da internet, né, que a gente conversou já várias vezes em outras oportunidades aqui. A internet, ela parece que na eleição no Brasil, né, se mostrou bastante efetiva. É um fenômeno que vem sendo observado desde a eleição do Obama em 2008, pelo menos identificado pela literatura, né, que é conhecido até como fenômeno Obama, quando ele demonstra ali, através da criação de uma rede profissional de ação na internet, que as novas mídias, na época, né, seriam de fato capazes de influir no jogo eleitoral. Naquele momento foi mais para promover também o engajamento, mas serviu muito para a compra de inserções na mídia tradicional, que era bastante importante. E já no segundo momento, na eleição agora do Donald Trump, também trazendo mais uma vez para os Estados Unidos, a gente também tem
outros vários exemplos da importância da web. A gente pode citar o Podemos, né, Partido Espanhol, que se desenvolveu de uma organização por meio da internet, uma organização mais horizontalizada, levou à criação do partido, e o partido quebrou o histórico bipartidarismo espanhol, né? E agora a eleição do Donald Trump, com a presença das chamadas fake news, né, da criação, além da prática na internet, mas a elaboração de muitas notícias falsas, inclusive que provinham de outros países, influenciando na eleição daquele país também de uma maneira bastante incisiva. E a gente observou que isso aconteceu aqui também no Brasil, seja pela produção do engajamento, né, principalmente por parte da candidatura do Jair Bolsonaro, haja vista, né, a diferença que se tinha do tempo de TV e rádio, e também pela criação das fake news que pareceram, né, que tiveram uma efetividade muito grande também, algo que a gente vai pesquisar aí para frente. Até que ponto você atribui a importância da internet se comparado com a TV e com o rádio? Porque a gente tem um candidato, por exemplo, do PSDB que tinha quase 6 minutos de TV e o desempenho eleitoral dele foi ridículo, né? Menos de 5% dos votos. E um candidato como o Bolsonaro, com 7 segundos no primeiro turno, logicamente no segundo turno teve os 5 minutos, assim como o candidato do PT também teve, chegar aí essa vitória aí com 55% dos votos válidos. Até que ponto você acha que a internet vem a predominar ou não, ou essa situação do Bolsonaro é uma situação excepcional fora da curva? Olha, se a gente for olhar um pouco até para a literatura sobre internet e política, é claro que tem que relativizar isso que eu vou falar, né? Já vou fazer essa ponderação. Existe um debate entre chamado normalização e equalização. Se a internet poderia dar espaço para, por exemplo, no caso mais especificamente eu vou falar partidos, mas serve para outros atores políticos também, para partidos que não teriam espaço na mídia tradicional, de modo a equalizar a disputa partidária, isso seria a equalização, né? E a normalização, se a internet ela seria utilizada, por exemplo, nos partidos, de uma maneira semelhante, reproduzindo a lógica vigente nas mídias tradicionais, tanto do ponto de vista do conteúdo quanto da força da ação. Isso levaria a uma normalização. Esse, pelo menos partidariamente, foi um fenômeno, de certa maneira, de equalização, né? Porque você teve um partido que não existia praticamente na prática, vencendo as eleições. Agora, isso tem que ser relativizado, por quê? Porque o partido, não, enfim, ele não representou absolutamente nada na candidatura, né? Foi praticamente alugado para que ocorresse a candidatura. E você teve o investimento, você tinha, né, uma série de uma estrutura para além da estrutura pequena do partido existente. Então a internet aí ela mostra que produziu efeitos. Por que ela chegou um pouco, talvez tenha chegado depois no Brasil? Porque os índices de inclusão digital também se ampliaram mais tardiamente no Brasil. A gente viu que a partir de agora que se chega a um nível de 60% de inclusão digital, né? Eu, historicamente, até converso aqui contigo, sempre também tive um receio com relação à importância da internet assim, no ponto de vista eleitoral no Brasil, tendo em vista esses índices menores de inclusão e a nossa cultura política muito pautada nas relações clientelísticas, né? O que a gente pode observar, e o que acho que absolutamente não deixou de existir, porque ainda a gente tem 40% de não incluídos digitalmente, e as relações clientelísticas, né, não precisa nem dizer que acontecem, enfim, acho que dá uma intensidade tal qual acontecia anteriormente. Agora, que a internet começa a se sobrepor enquanto meio de acesso à informação como um todo em relação às mídias tradicionais, ela começa a aparecer. Isso não quer dizer nem que aumente a qualidade ou diminua a qualidade, mas aumenta o volume de acesso à informação e a capacidade do indivíduo acessar e produzir informação, né, que é uma lógica diferente. Enfim, produzir de uma forma descentralizada e circular a informação é o que caracteriza a internet, né? E, enfim, isso daí parece ter influenciado o eleitor de uma forma mais incisiva agora, como a gente está falando aqui. Inclusive, a internet ela diminui os custos do engajamento político, né? Porque quando anteriormente, se você quisesse se manifestar politicamente, você precisava fazer o quê? Ir para a rua, ir num comício, numa manifestação, que tem um custo. Ou ir para rádio e TV, né? Ou a rádio e TV. Quando um veículo de imprensa dissemina uma informação, ela tem uma responsabilidade, porque você observa a fonte.
A internet ela diminui tanto o custo da atuação política, porque você pode militar ou atuar de uma forma digital, né? Reduzindo esses custos, os perigos e também porque você cria mecanismos de anonimato, que faz com que o indivíduo possa ter essa atuação e disseminar informação sem o eventual ônus de ter que mostrar a cara por ter produzido aquela informação, o que também é bastante complicado e perigoso também, essa questão do anonimato, mas é uma característica da internet, e isso parece que vem produzindo efeitos, né, no plano eleitoral. Agora, não foi apenas a internet, ela pode ter sido um elemento, mas sem dúvida nenhuma não é ela, né, o fator absolutamente incisivo, acredito eu, que, né, levou à eleição, por exemplo, do Bolsonaro aqui no Brasil. Tem também toda uma conjuntura por trás que a gente pode falar agora, que é a questão do impeachment em 2016, né, que ele se aproveitou desse fato, né? O PSDB deixou um caminho vazio para ele, que ele preencheu, que até eu gostaria que você comentasse, que o PSDB me parece que foi o maior derrotado, né, o partido que sofreu a maior derrota nessa eleição, o PSDB pela forma como ele agiu no impeachment, né, por ter sido um dos principais partidos que orquestrou, juntamente com o MDB, o impeachment, ter participado do governo Temer, né, de forma direta, as denúncias contra o Aécio, o fato de ter mantido o Aécio na presidência do partido até a última consequência. Você acredita que todos esses fatores que envolveu o PSDB beneficiou que um candidato de extrema direita como Bolsonaro se sobressaísse? Eu acredito que sim, eu acho que assim, como a gente falou até anteriormente, tem uma coisa até num contexto global. É histórico o surgimento desses discursos mais extremados, né, como a gente falou, em contextos de crise econômica, que obviamente nós vivemos, e em contextos de crise da democracia representativa, que a gente vive há muito tempo, não só no Brasil, acho que de uma forma global, e é claro que isso se acentua aqui no Brasil, porque a gente tem uma democracia muito mais frágil, né? Tanto é que o candidato é eleito e tem que dizer que vai defender a Constituição. Pô, o candidato tem que dizer que vai defender, vai seguir a Constituição, é algo até meio surreal, né? Até o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, quando foi votar esse final de semana, ele ressaltou, o ministro Dias Toffoli, que todo presidente, ao tomar posse, ele jura o cumprimento fiel à Constituição Federal. Então não deveria nem se debater isso. Exatamente. Né? Então você vê, eu acho que esse tipo de discurso, a necessidade do presidente da Suprema Corte e o candidato eleito, do presidente da Suprema Corte ressaltar isso e o candidato eleito já afirmar isso no primeiro momento, mostra a fragilidade da nossa democracia, né? Porque respeitar a Constituição parece que não é algo nem que estaria a ser discutido. Então você tem, enfim, esses surgimentos assim, de discursos desse tipo. Aqui no Brasil a gente teve um desgaste muito grande do PT, que configurou a ideia de esquerda, né, por conta dos problemas de gestão, sobretudo no governo Dilma Rousseff, por conta também da crise, né, do contexto internacional e nacional, que influencia no contexto nacional do ponto de vista econômico, e também por conta, né, dos problemas de corrupção que parece ter acontecido no governo do PT, e uma grande campanha, né, também por parte da Palestina, por parte dos setores da imprensa, em, né, atribuir vincular a ideia da corrupção ao partido, e também, né, com algumas atuações que foram questionadas por parte do próprio sistema judiciário, do Ministério Público, enfim, que foram passíveis de questionamentos aí, que levaram à constituição dessa perspectiva de que essa ligação da ideia de corrupção com o PT, o que é só observar a história da nossa república como um todo, a gente observa que não tem muito fundamento, né? Não foi criado aqui a corrupção, muito pelo contrário. Nem esses tipos de relações, por exemplo, com empreiteiros, não nasceram no governo do PT, muito pelo contrário. Pois bem, então você vincula o partido que historicamente vinha sendo eleito, né, a esses tipos de problema, por ação dele e também por esses outros fatores. Tem esse contexto, e você coloca você traz o antagônico ao PT a um contexto que você acabou de relatar aqui para a gente. Isso, sem dúvida nenhuma, abriu espaço para a chegada do Bolsonaro. É o que você colocou, né? O PSDB, veja o cenário de 2016 para cá. Por mais que o PT tenha perdido, e até por isso que tem muita gente da esquerda que fica nervosa com o PT, falou que ele entregou a eleição e tudo mais, mas
e o que pode ter acontecido de fato, né, mas o olhar pragmático da direção do PT, ao olhar os números colocados, comparando o que aconteceu em 2016 com agora, o partido fez 45% dos votos, fez a maior bancada do Congresso, fez 6 governadores, se eu não me engano. Então, claro, né, não estou dizendo aqui que foi a ação correta do PT, mas pragmaticamente para a direção do partido, se você comparar o cenário que você tinha em 2016, de queda total da popularidade, uma eleição dramática para o PT em 2016, com o que aconteceu agora, né, enfim, foi uma recuperação muito grande, também propiciada pelo PSDB e pelo MDB, que ao retirarem o PT do poder, capitanearam em 2 anos um governo absolutamente cheio de polêmicas, problemas de corrupção, problemas gigantescos na área econômica, levou à maior rejeição de todos os tempos, problemas na direção nacional do partido, problemas no partido, no caso do PSDB, falando problemas em diversos governos estaduais do PSDB, como aconteceu aqui no Paraná, aconteceu em São Paulo também, né, que inclusive redundou quase na derrota do João Dória. Enfim, ocorreu esse esvaziamento. Parece que não pegou muito bem a própria negociação feita com os partidos que representam essa direita mais fisiológica, que são chamados hoje de centrão, por parte do Geraldo Alckmin, para constituir ali, né, a sua base. Parece-me que tudo isso levou abriu o caminho para a chegada do Jair Bolsonaro ao êxito eleitoral aí. E também, né, de certa maneira, até pegando um pouco aquilo que eu falei anteriormente desse pragmatismo do PT, né, a não construção de uma outra alternativa, né, houve uma fragmentação de alguns partidos, tanto mais a centro-direita e a centro-esquerda, e não surgiu nenhuma terceira via, né, eleitoralmente viável, apesar de a gente ter observado o Ciro Gomes ter feito uma votação bastante interessante, mas não chegou ao ponto de ameaçar efetivamente a chegada dos 2 partidos ao segundo turno. O PT, só para você comentar aqui, Leonardo, você estava falando da composição partidária, o PT, ele, em 2014, ele tinha 68 deputados federais. Após a janela partidária em 2018, ele foi para 61. E hoje, após a eleição, ele vai compor com 56 deputados federais. Maior bancada. O PSL, ele tinha 1, após a janela partidária, que foi o Bolsonaro e mais alguns deputados com ele, foi para 8. E agora, nessa onda Bolsonaro aí, o PSL chegou a 52. O PP, ele tinha 38. Em 2014, na janela, ele foi para 50 e agora ele foi para 37. O MDB, que é a queda mais sensível, juntamente com o PSDB, tinha 66, era a segunda maior bancada, foi para 51 na janela, perdeu vários deputados, e agora ele foi para 34. Ainda assim é a 4ª maior bancada. O PSD tem 34 hoje. Vou pular aqui alguns partidos, vamos falar aqui do PSDB, né, que é o partido que saiu com a maior derrota na eleição. Ele tinha 54, na janela partidária ele foi para 49, e agora ele foi para 29. Ele é o 9º partido com maior bancada. O PDT do Ciro Gomes, convém citar aqui, ele tinha 19, na janela partidária se manteve com 19 e agora ele foi para 28, então teve uma queda, um crescimento expressivo. E eu também aqui cito o PSOL, que foi o partido que mais cresceu aí desses partidos de esquerda, que ele tinha 5, foi para 6, agora foi para 10. O PSB manteve mais ou menos o número que ele tinha 34 em 2014, agora tem 32. O PRB teve um crescimento considerável, ele tinha 21, foi para 20 na janela, agora foi para 30. O DEM, Democratas, ele tinha 21, na janela foi para 43, aquela articulação do Rodrigo Maia, e agora ele foi para 29. Então esses aí são os principais partidos. A gente vê aí uma liderança ainda do PT, mas a gente vê muitos partidos de centro aí com uma numeração considerável, que é onde que o Bolsonaro vai precisar desses partidos aí para conseguir a governabilidade, que precisa de
por exemplo, para aprovar uma emenda constitucional, ele precisa de 3/5. Isso dá em torno de 308 deputados, né? E a atual bancada deles tem uns 50 e poucos, mas ali com o que já se sinalizou chega a 70, né? 70 parlamentares, com o que se já sinalizou. Pode ser que tenha fusão entre os partidos, pela questão da cláusula de barreira e tal. Então, esse número de partidos vai diminuir, né? Quem tem menos de 9, me parece que perde o fundo partidário. Perde o fundo partidário, perde acesso ao mesmo tempo de TV e tudo mais. Tem partidos que não vão deixar, por exemplo, o PCdoB, eu acredito que não vai deixar de existir, vai se fundir com ninguém por conta disso. O PCdoB tem 9, né? Mas ele ficou na barreira também. Ficou na barreira. Ficou na barreira. Para citar um dos mais assim, tradicionais que ficaram por aí. Eu acho que são duas coisas, o que você mostrou. E primeiro, aquilo que a gente claramente foi observado lá no primeiro turno, que foi uma recusa política chamada política tradicional, né? Essas figuras mais tradicionais, e aos partidos mais tradicionais, que tiveram redução no número de deputados, e aí a gente pode citar diversas figuras, né, que a gente viu só aqui no Paraná, Requião, Beto Richa, Aldir Rossoni, enfim, uma série de figuras aí que não conseguiram se eleger. E né, uma construção de uma bancada de viés mais conservador, né, aquelas bancadas chamadas temáticas, né, mais ligadas ao viés religioso, a segurança pública, militar, moralistas, né? Moralista, ou segurança pública até um pouco na violência, depende do que você possa dizer, né? E a bancada ruralista tiveram um crescimento, isso foi fato. Agora, a gente pode observar outro fato, só para dizer, aumentou o nível de fragmentação, né? Tanto do ponto de vista do número de partidos que tem representante, quanto de partidos efetivos, que tem um cálculo para dizer partidos efetivos, mas se a gente colocar aqui de uma forma mais simples, partidos que têm mais de 5% das cadeiras, que são os partidos que realmente têm um peso mais significativo no processo decisório dentro do parlamento, né? Enfim, então você tem esse cenário aí, o que torna mais difícil a chamada governabilidade, né? E a construção de uma eventual coalizão, tá? Agora, por outro lado, você viu que esses partidos não desapareceram absolutamente, diminuíram, mas o peso do PSDB, do MDB, para ficar nesses dois aí que são partidos maiores, é bastante grande. Não, vamos mostrar na sequência, eles têm governadores, tem governadores, tem senadores. Exatamente. O MDB continua com o maior número de senadores. Exatamente. O Senado, apesar de ter tido essa recusa aí também, mas e ter várias figuras tradicionais não terem sido eleitas, mas é um outro tipo de eleição majoritária, é mais complicado, né, até para o partido menor, pelo menos em tese, né, acontecia isso, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer é que vai ter que ser negociado com esses partidos também, né, com o PSDB, com o MDB, que me parece que não... O PSB vai ser fundamental também. E o surgimento dessa, talvez, um pouco... É difícil até dizer, esse centro é complicado, né, dizer o que é. A mensuração ideológica dos partidos... Dentro do próprio MDB e do PSB tem várias correntes, né? É de se imaginar que o PSB, por exemplo, ficaria na oposição. O PDT seria uma bancada de oposição, você configuraria ali você teria ali 135 parlamentares de oposição. Dificultaria. Agora, a gente bem sabe, como você colocou, que nem todos parlamentares desses partidos ficarão na oposição, da mesma forma que nem todos os parlamentares dos outros partidos ficarão na situação, ou neutros, né? Uma pergunta aqui do José Medeiros, que acompanha a gente, que é lá dos Estados Unidos, ele inclusive, volta e meia ele acompanha aqui. Ele pergunta, o PT vai deixar governar? Eu acho que não vai deixar o Bolsonaro governar, eu acho que não é nem tanto o PT, é esse cálculo que a gente está fazendo aqui, né? Que o PT é uma parte só, né? O PT é que esse negócio de vai deixar ou não vai deixar governar, sim, ele é um partido de oposição. Né? Programaticamente e durante a campanha, ele se opõe às bandeiras defendidas pelo Bolsonaro. Até no próprio discurso ontem do Haddad ficou claro que eles vão... Ficou claro. Então, assim como o Bolsonaro, né, e, por exemplo, boa parte do Centrão, não deixa, se for olhar por esse viés, não deixou a Dilma governar. Eu acho que não é deixar, é se posicionar contra... tendo em vista aquilo que é programático do partido e foi defendido na eleição, porque senão você cria, que a gente estava até falando ali, o estelionato eleitoral, né? Quando o indivíduo tem uma posição durante as eleições, ganha, né? Ou, enfim, ganha, né? Porque ali no caso do parlamento, e tem uma posição diferente, ou deixa acontecer algo diferente durante o pleito eletivo. Então você está construindo uma situação com viés única e exclusivamente eleitoral, não cumprindo aquilo futuramente. Então, é lógico que ele vai endurecer porque o antagonismo das perspectivas do Bolsonaro, e não só do PT, de boa parte da bancada eleita ali também, muita gente do MDB,
PSB, PDT vai fazer PV, né, enfim, do PPS, enfim, de outros partidos vão fazer também oposição, talvez não enquanto bancada de oposição, mas posição programática, né, enfim, ponto alto em vista o que for se colocar ali em pauta. Agora, então, e aí que está. O que a gente vai observar? No modelo brasileiro, chamado ainda de presidencialismo de coalizão, não é só brasileiro, né, mas enfim, que se configura aqui no Brasil também, a gente observa a necessidade do executivo construir uma coalizão com, né, o legislativo de modo a conseguir a chamada governabilidade, né, ter efetividade nas suas pautas dentro do Congresso. E o que o Jair Bolsonaro falou abertamente, por muitas vezes durante a campanha, foi que não ia ter o chamado toma lá da cá, não ia ter a política tradicional. Sim. Então, se ele ficar só com os 52 ou 70 parlamentares dele, ele não tem a mínima condição de ter governabilidade. É o que faz com que ele absolutamente tenha que negociar. Negociar com o parlamento não é toma lá da cá, claro que não. Né? Senão o presidente eleito por um partido, ele vai negociar com os demais, isso é absolutamente normal. O que seria um contrassenso ao discurso dele seria exatamente, por exemplo, a constituição de cargos no governo dele em troca de apoio parlamentar. Aí começa a se esvair aquele discurso colocado. De quebra do sistema e tal. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Ele vai ter que discutir tanto, isso que eu estava querendo chegar, né, que a gente estava conversando, ele vai ter que articular tanto com essa direita mais fisiológica, chamada de centrão, né, que tem, enfim, não tem em muitos aspectos não tem muito apelo programático, né, enfim, e vai ter que negociar também com esses partidos maiores aí, que tem uma ação um pouco mais coesa, às vezes, enfim. Então ele vai ter que ter essa construção. E aí o que acontece? Quando a eleição dele, que ocorreu numa margem de 50-50, se você somar os brancos e nulos, as pessoas que não votaram no Jair Bolsonaro para a presidência da República, equivale praticamente àquelas que votaram. Tem até aqui os dados, né? Se quiser passar. O Bolsonaro teve 49 milhões de votos, 46,03% dos votos válidos. No primeiro turno, né? Fazendo uma comparação aqui. O Haddad teve 29,28, 31 milhões de votos no primeiro turno. O Bolsonaro, no segundo turno, ele pulou de 49 milhões para 57 milhões. 55,13%. Ele cresceu 8 milhões do primeiro para o segundo turno. O Haddad ele teve 31 milhões, ele pulou para 47 milhões, que é 44,87%. Então ele cresceu 16 milhões. Uhum. Então no primeiro turno o Bolsonaro aumentou 8 milhões, em 8 milhões dos seus votos, e o Haddad 16 milhões. Brancos e nulos foi de 9 milhões no segundo turno. E abstenção 31 milhões. Então nós temos 40 milhões de abstenção aí. Então, o que isso significa? Dá quase 30% aqui de abstenção. Não vota, né? E a abstenção ficou em torno dos 21%, por aí, que é o 21%, né? mais ou menos. Então, são dois dados importantes. Primeiro, menos de 40% da população votou nele, do eleitor, né? Votou no Jair Bolsonaro. Mas se você pegar os votos válidos, até porque essa abstenção ela ocorre em média, então não foi por conta dele ou dos candidatos, isso acontece quase sempre. Mas assim, ele bateu quase 50% de quem votou nele e de quem não votou. Isso você ser eleito com 60% da população, 65%, é outra, né? Claro que não aconteceu isso, mas enfim, ele atingiu níveis de pesquisa, pelo menos na pesquisa, desse parâmetro, que dava um tipo de legitimidade, né, para conversar, por exemplo, com o parlamento. A legitimidade, claro que ele possui porque foi eleito, mas eu digo na negociação com o parlamento. Então, o que ocorrerá, né? Vai ser construído algum tipo de coalizão, ou ele vai governar por pautas, né? Ou seja, vai negociar cada pauta, que é absolutamente difícil de acontecer, muito complicado. Ele vai manter esse nível de mobilização popular que ele teve, em certo sentido, o que ajudaria ele até essa negociação mais pontual das pautas na Câmara. Né? Ontem, por exemplo, as comemorações não foram tão entusiasmadas, não tinha tanta gente na rua, muito pelo contrário, depois tinha pouquíssimas pessoas lá. Né? Enfim, então esse é o que se observará agora para ele colocar em pauta. E é lógico que no primeiro momento ele inicia o governo com aquela aprovação das pessoas que votaram nele, né? Até pode subir um pouco mais, né? Porque enfim vai pegar esse eleitorado que às vezes
não votou, e é um momento em que ele tem essa maior facilidade para negociar com o parlamento, porque caso ocorra algum tipo de problema de governabilidade ou não consiga se solucionar problemas econômicos, qualquer coisa que aconteça no primeiro momento e essa popularidade caia, à medida que ela cai, aumenta a dificuldade da negociação. Vide Dilma Rousseff em 2016, né? É o próprio Temer, que ele teve que gastar tudo para não ser caçado, para não se levar o processo também de abrir um processo Sim. com ele e tudo mais. E aí, enfim, então, o que ele vai tentar nesse primeiro momento? A equipe econômica já diz, né, que tem que tentar passar as pautas econômicas nesse primeiro momento, o que tem uma popularidade menor. Até a reforma da Previdência, a gente estava conversando aqui fora do ar, o Temer já ofereceu para ele a tentativa já de, nesse finalzinho de governo, tentar já aprovar uma parte, que me parece que seria um grande negócio para ele, porque, na minha opinião, não existe reforma da Previdência popular. Não vai agradar todo mundo. Não vai agradar. É um tipo de reforma que é impopular, né? Impopular. É impossível um governo tirar proveito, né, do ponto de vista de popularidade com uma reforma da Previdência. E é por isso que é complicado você começar com esse tipo de pauta, exatamente isso, né, que você colocou. Então, se você inicia pelo menos a reforma no governo do Temer, você retira dos ombros do Bolsonaro esse início, pelo menos, até porque o Temer, né, não tem o que a perder, não tem popularidade nenhuma, já começou com a reforma e tudo mais, então é possível. Ou ele parte para temas mais de questão de comportamento, enfim, ou de segurança, né, de porte de armas, tipo de coisa que, enfim, também parece que não tem tanta aprovação. Saiu uma pesquisa agora que 55% das pessoas desaprovam, né, o armamento, vamos dizer assim, da população, ainda mais depois do que a gente viu ontem, mais uma vez nos Estados Unidos, né, que o armamento da população produz. Enfim, e o que ele vai, que são medidas que são mais populares, pelo menos junto àqueles que o elegeram, né? Então, toda essa construção do governo dele é que passa a acontecer agora, tanto do ponto de vista de qual o direcionamento que ele vai dar nos primeiros momentos, quanto do ponto de vista da construção da relação que ele vai ter com o legislativo, né? Agora vamos passar então os mapas. Primeiramente, eu queria que a Isis separasse para a gente ali o mapa da divisão de votos, para a gente finalizar esse raciocínio do presidente. A divisão de votos por região, para presidente, se tiver no ponto aí para a gente passar. Como que ficou a divisão de votos aí para cada região. Se pode ver que em 16 estados ali, né, Leonardo? O Bolsonaro ganhou em 16 estados e o Haddad ganhou em 11 estados. Você vê um predomínio maior na região nordeste do Haddad, né? E nas demais regiões aí o Bolsonaro. O que, na sua opinião, isso representa aí em termos de divisão aí, mensuração aí do eleitor a nível Brasil aí? Representa, acho que o peso que o PT conseguiu manter dentro do Nordeste, né? Fica bem claro ali, ele venceu em todos os estados, com uma ampla vantagem, inclusive no Nordeste, conseguiu algumas vitórias importantes, como o Pará, ali também o Tocantins, e na região, enfim, até você olhando ali como é que está construído o mapa, ali, que tem uma coloração diferente que mostra a intensidade do voto, né? Você vê que aqui na região mais sudeste, tirando Minas Gerais, você teve uma vitória mais absoluta, significante do Bolsonaro. Agora, é importante dizer também que tem um mito, né, colocado, que, por exemplo, os governos do PT foram eleitos pelo Nordeste, coisa que é absolutamente irreal, porque o Nordeste não tem condição populacional de eleger um presidente da República. Então, o PT sempre teve votações importantes, né, às vezes ficando atrás, por vezes ficando atrás, mas também na região, principalmente Sudeste, São Paulo, ganhou no Rio de Janeiro na última eleição. Minas Gerais ganhou. Agora, no primeiro turno, se não me engano, ele chegou a fazer 30 e poucos por cento em Porto Alegre, 40%, não vou dizer aqui para não ser arbitrário, né, em Porto Alegre não, no Rio Grande do Sul. A última pesquisa do Datafolha dava vantagem do PT sobre do Haddad sobre o Bolsonaro na capital, em São Paulo, né? Mas, enfim, isso foi o que representou, né? Você tem um corte meio significativo
do ponto de vista regional e também corte etário, nem tanto, mas um corte de escolaridade, até às vezes um corte financeiro. Esses cortes de escolaridade acho até um pouco relativos, mas acho que o financeiro é mais interessante nessa colocação aí. O que prova que quando ainda que você não vença a eleição em colégios eleitorais importantes, como por exemplo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, você perder com uma desvantagem muito grande ali tem um impacto absolutamente fundamental na eleição, e parece que foi isso que, né, se a gente olhar o recorte geográfico... De repente, se o Haddad tivesse ido melhor num centro maior como Minas Gerais ou São Paulo, talvez a eleição tivesse um destino diferente. Um destino diferente, sem dúvida nenhuma. Que talvez tenha sido o que aconteceu, por exemplo, na eleição da Dilma, né, com o Rio de Janeiro e Minas Gerais, que você citou anteriormente, porque o corte ali, me parece que não é tão diferente desse aqui observado, né, tirando esses estados ali. Agora, e você também, um dado eu acho interessante, que o que tem a pigmentação mais fraca ali no Nordeste é o Ceará, que era o estado onde no primeiro turno quem venceu foi o Ciro Gomes. O que mostra que existiu até inclusive uma transferência, pelo visto, né, de eleitores do Ciro para o Bolsonaro, né, porque senão... Você acredita que o apoio do Ciro Gomes, se fosse de forma expressa, aí, ele pedindo voto, poderia ter uma diferença menor aí nessa votação? Eu acho que assim, se você tivesse um apoio... Eu não sei se teria sido absoluto. Se você tivesse tido um apoio não só do Ciro Gomes, mas de outras figuras públicas importantes que não eram alinhadas, principalmente aquelas que não eram nem um pouco alinhadas ao PT, como, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, né, entre outras figuras, a própria Marina Silva tem uma votação mais baixa, mas, enfim, um pouco mais incisiva. Eu acho que isso sim poderia criar uma perspectiva, poderia, vamos dizer assim, legitimar o discurso de que era uma candidatura do campo democrático quando uma candidatura que representava rompimento ou rompimentos dentro da perspectiva democrática, né? Esperamos todos nós que não haja muito menos um rompimento, sim, quanto menos rompimentos significativos. Então, eu acho que isso o próprio Haddad falou que esperava ganhar uns 2, 3 pontos com o apoio dele. Então, isso acho que ampliaria o discurso de construção de um campo democrático, não, e amenizaria, talvez, né, isso tudo no campo da inferência aqui, né, amenizaria a ideia de que a candidatura era em si do PT, né, mas tentaria diluir a ideia da candidatura do PT num arcabouço democrático mais claro. Inclusive foi sinalizado pelo próprio Fernando Henrique no começo, antes mesmo da eleição, um possível apoio ao PT, que já aconteceu em outras eleições e tudo mais. Poderia ter diluído e teria atraído um pouco mais esse eleitor, que foi o eleitor que às vezes não simpatiza com as perspectivas defendidas pelo candidato Jair Bolsonaro e pela sua equipe, que falou uma série de coisas complicadas, vamos dizer assim, para amenizar bastante ao longo do processo eleitoral, né? Como sinalização de fechamento da STF a embranquecimento da raça, né? Então, isso também, sem dúvida nenhuma, isso impactou no resultado, que era para ser uma margem muito mais folgada, né? Folgada, porque você Mas as pesquisas apontavam isso, né? Você vê, então, por exemplo, isso poderia ter diluído, esse apoio que a gente estava falando, poderia ter diluído um pouco a ideia do PT e ter dado mais segurança para que um eleitor que não queria o PT, mas também se opunha um pouco ao Bolsonaro, eventualmente votasse no PT, tendo em vista, né, a não aceitação desse discurso, como também, né, se ocorressem menos falas como as que ocorreram por parte de uma série de acho que nem tanto do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, durante a campanha, dele, né? Ele falou algumas situações, como, por exemplo, o Jornal Nacional, de que a mulher, enfim, né, de mulheres ganharem menos que os homens. Acho que também no domingo antes da eleição, um domingo antes, ele falou aquela questão de eliminar a oposição. Acho que foi os mais graves ali, né? Porque veja bem, como vai prender a oposição? Isso sim é uma perspectiva absolutamente que não está previsto em Constituição. Como é que ele vai prender, vai expulsar? Isso aí não existe, não pode existir dentro do âmbito democrático. Então, você bem lembrou, ele também falou, mas teve uma série de questões que factualmente impactam. Você vê várias, até a gente tem algumas personalidades, né,
decidindo o voto no final, justamente nesse sentido, falar, eu não ia votar em nenhum, mas depois uma fala começa a fechar o STF, Os principais que eu vejo foi o Joaquim Barbosa e o Janot, né? E o Janot, de eliminar e outra, duas figuras que foram traumáticas para a história, inclusive, do próprio PT, que não tiveram nunca alinhamento, né? Apesar de ter sido indicado pelo o Janot era um inimigo do PT. Não, ele sempre foi um dos coordenadores da Lava Jato. Lava Jato e o Joaquim Barbosa, o mensalão, autor do mensalão. Ainda que tenha então, sido em tese, seriam figuras que jamais se imaginaria dando o Goldman, ex-presidente do PSDB. Goldman também. Então, acho que era líder do governo na época do FHC. Do FHC, chegou a ser governador de São Paulo, acho que assumiu o governo. Então, são elementos que, claro, a gente não tem como ter certeza porque a gente fica no campo da inferência, mas tendo em vista a movimentação que a gente observou das pesquisas e também, né, enfim, eu observo de algumas análises efetivadas, poderiam ter alterado, se não o resultado em si, mais aproximado mais em questões numéricas ali, né, os candidatos. Agora, dentro desse campo de análise, vamos falar um pouco dos estados, a composição dos estados. Eu vou pedir primeiro para a Isis colocar como está hoje, o mapa dos governadores hoje. Se possível, a gente vai ver ali que o PT domina ainda com 4 estados, né? Que é o partido com mais governos de estado. O PSDB, como se falou, que não, muito embora ele tenha sido derrotado da eleição, ele ainda detém 3 estados, né? Um partido importante ainda. O DEM também se mostra aí muito importante, o PSB também, daí o Novo, que é o Partido Novo que conseguiu um estado importante, que é em Minas Gerais, que é o Zema. Gostaria que você falasse aí o PSL do Jair Bolsonaro, 3 estados também. Inclusive Santa Catarina. Inclusive Santa Catarina, então a gente vê aí uma fragmentação bem grande nos estados. Exatamente. Que você comentasse. E também vamos já pôr na sequência a comparação de como estava em 2014 para 2018, se possível aí. Então ali a gente tem o quadro, está um pouco pequeno, mas o PT tinha 1, 2, 3, 4, 5 estados, ele tinha o governador. Então ele perdeu um estado, o PSDB ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados, então ele caiu pela metade. Você pode comparar ali, entre os 2 quadros ali, os 2 mapas, você vê uma fragmentação muito maior agora em 2018 do que em 2014. Gostaria que você comentasse aí na sua visão aí, Leonardo. Só para fazer mais uma conta aqui rápida para você. Em 2014 era 1, 2, 3, 4, 5... 9 partidos tinham governadores nos estados. Agora, em 2018, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 partidos. Então, praticamente, houve mais 4 partidos entraram aí nessa divisão. Obrigado, Isis. Gostaria que você falasse aí. Eu acho que... Bom, então a fragmentação é bem clara, né? Como você colocou ali os dados numéricos. Se você olhar o mapa assim em cheio, parece que, por exemplo, o PT não mudou nada, mas o PT perdeu Minas, né? Perdeu Minas, centro importante. Centro importantíssimo, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, né? Ele mantém governadores só no Nordeste, governa a Bahia. Aliás, ressalta-se que ele fez votações muito expressivas, né, os governadores nesses estados. Tem um aliado histórico ali também no Maranhão, para completar, que também fez uma votação expressiva, tem um bom índice de popularidade lá, e que talvez desponte até com uma liderança da esquerda futuramente, que é o Flávio Dino, né? Sim. Apesar, ainda, até aquilo que a gente falou sobre o PCdoB, tem um governador, né, de estado. E é importante que falar que ele tem aliados, né, bastante aliados. Sim. Ainda, né? Ele tem 5 vices que compuseram chapas. Sobretudo aí. No Nordeste, né? Nordeste. Então seria 9 o total, né? Então, exatamente. Então, só para deixar claro aí. E no Nordeste ele vai rivalizando com o PSB, que é um partido tradicional também do Nordeste, né? Tem força no Nordeste, inclusive apoiou ali todos esses governos aqui, quase que, acho que todos ali apoiaram o PSB, e o PSB teve a ponto de se tornar um partido, de se desvincular, né, do Nordeste, e assim, eu acho que aqui a eleição de São Paulo foi muito fundamental
do ponto de vista da colocação dos partidos políticos e desses dois em específico, PSDB e PSB, no cenário nacional. Se você tivesse a eleição do Márcio França em São Paulo, você teria lançado o PSB como efetivamente um partido mais nacional, né? Nacional no sentido de ter uma representatividade significante em nível nacional. E você teria deixado o PSDB com um estado um pouco menor que Mato Grosso do Sul e restrito ali ao Rio Grande do Sul, né? Com a vitória do PSDB em Minas Gerais, você mantém, eu acho que nessa disputa eventual entre esses dois partidos, um pouco de centro-esquerda ali, né? Centro-direita e centro-esquerda, você mantém o PSB ao seu nível de protagonismo regional, e você dá ao PSDB um respiro enorme, porque vai governar o maior estado do país, sim, e também porque vai governar o Rio Grande do Sul, que é um estado, sim, importante, também o Mato Grosso do Sul. Então ele caiu, mas manteve dois centros muito importantes e o principal centro do Brasil, né? Mas ele teve a ponto, inclusive no Rio Grande do Sul, de ficar quase que restrito ao Mato Grosso. Assim como também em São Paulo, foi apertadíssimo. Exatamente, então ele teve a ponto de eventualmente não ter nenhuma das duas, né? Mas ele mantém essa situação ali. Então você vê o PSL conseguindo em alguns centros mais periféricos, Roraima, Rondônia. Roraima tem esse clima de insatisfação, principalmente por conta da questão dos imigrantes. Então ali o PSL conseguiu vencer, o Bolsonaro fez uma votação muito expressiva lá também. Santa Catarina, um estado tradicionalmente também conservador, deu a vitória ali para o PSL, né? Não elegeu também o Raimundo Colombo. Onde fica, inclusive, o dono da Van, né? O dono da Van, que fez uma campanha muito forte. Fortíssimo, né? Fez uma campanha muito forte, muito explícita, inclusive, né, que está sob contestação no Tribunal Superior Eleitoral, né? Porque se tiver algum financiamento de campanha, enfim, né, tem que verificar essa situação aí, né? Porque se a campanha é financiada com recursos não declarados, isso é bem simples, mas enfim, isso tem que ser discutido e observado aí juridicamente. Agora, um que chama bastante atenção, estava até lá semana passada vindo para cá, que é o Minas Gerais com o Partido Novo, né? Sim. Que você tinha lá essa dicotomia PT-PSDB viva ainda lá em Minas Gerais, e ele, né, o Zema, né, que é dono inclusive de uma empresa, lá enfim, uma loja lá em Minas Gerais, né, que ascendeu, sobretudo depois do último debate, até por isso é importante a questão dos debates, né? Sim. Os candidatos compareçam, estejam nos debates, e ele conseguiu, enfim, alavancar a candidatura e fez 70% dos votos. 71,86%. Um fenômeno incrível, vinculando sua candidatura à candidatura do Jair Bolsonaro. Mas até como a gente conversava aqui antes do programa, né? O que aconteceu, quando ele chegou no segundo turno e ficou como favorito, ele já começou a mudar o discurso dele, sim, significativamente. Então, esse discurso do Partido Novo, que é até um pouco um partido novo, mas enfim, é um partido que tem uma ideologia liberal, que não tem nada de novo. Novo até, né? Para falar, ele fez 8 deputados federais. 8 deputados federais. E até tem uma ideologia, do ponto de vista ideológico, não tem nada de novo, porque a ideologia, enfim, liberal, né, não tem nada de colocar. Tem até um pouco de uma certa, vamos dizer assim, uma contradição, porque é liberal, mas é conservador em costumes, enfim. E até apoiando o Bolsonaro, que também tem essa contradição. E ele já começou a mudar, acho que já relativizou algumas privatizações, a questão da população carcerária, que ele iria discutir, também rebaixou um pouco o discurso. E vamos ver como é que vai ser o chamado governo do Partido Novo num estado importante, se vai ter uma política mais efetivamente liberal na parte econômica, né? Se vai ter atitudes diferenciadas em relação aos partidos tradicionais. Eu acho que é um cenário um pouco parecido com o Bolsonaro também na presidência da República, principalmente nessa relação ali com o parlamento, né? No caso lá estadual. E agora, na sua opinião, vamos falar um pouco da esquerda, depois a gente vai para centro-direita, para a direita ali, depois a extrema-direita. Na esquerda, quem você acredita que vai ser o protagonista da esquerda aí para um eventual cenário em 2022? A gente sabe que a situação do ex-presidente Lula deve ficar mais complicada ainda por conta dessa eleição do Bolsonaro. Não vão facilitar as coisas para ele, né? Então acredito que ele está fora do jogo. Pode participar como influenciador ainda, mas não como candidato efetivamente. Então,
o PT ou a esquerda vai ter que ter aí um representante. Você acredita que é o próprio Haddad ou você acha que pode surgir outros nomes? Olha, eu acho que assim, do ponto de vista de números absolutos, não dá para a gente negar que o PT certamente terá um protagonismo, né? Será um ator político importante pela quantidade de votos que fez. Por esses números todos que nós passamos deputados, aqui, governadores. Sim, o próprio ex-presidente Lula, que quando era candidato chegava a fazer 40% dos votos, né? Que seria, inclusive, se ele tivesse participado do primeiro turno, tinha grande chance de ser eleito. Então, ainda que não quanto candidato, mas como figura vai ter um peso muito importante ainda nesse processo. Eu acho que o Haddad é uma liderança também que dentro do PT tem possibilidades de emergir quanto uma figura, porque ele tem um perfil um pouco diferente. O problema vai ser o pragmatismo na direção do Partido dos Trabalhadores, né? Dentro daqueles integrantes mais lenha dura, dentro do partido que gosta de seguir aquela cartilha, já não, digamos, não gosta muito do Haddad. Não gosta muito do Haddad e o quanto o partido vai conseguir se desvincular das rédeas do Lula em si, né? Se tornar, enfim, entender o papel histórico do partido, fazer uma autocrítica que parece ser feita dentro dessa campanha, não tinha sido feita antes, que essa própria arrogância, de certa maneira, do PT também impacta no antipetismo, né? Porque às vezes o cara fala, pô, todo mundo cometeu erro, mas o PT insiste em ter essa dificuldade de fazer essa autocrítica. Ele pode emergir como uma figura importante, mas o partido vai ter peso tanto na governabilidade, quanto nas eleições que virão futuramente. Aquilo que eu disse, se você olhar números absolutos, partidariamente saiu fortalecido, né? Agora, por outro lado, boa parte da esquerda também teve o voto, migrou para o Ciro e voltou para o PT para combater o Bolsonaro, vamos dizer assim. Mas o Ciro teve um protagonismo muito grande. O PSB, ainda que não tenha vencido em Minas Gerais, em São Paulo, por outro lado, também aparece também com uma importância grande. Se o Márcio França tivesse ganho, ainda que não seja uma figura exatamente de esquerda, mas poderia pender um pouco para cá, mas também acho que vai ter um peso no PSB, o Ciro, o próprio PDT, o alinhamento que o PDT acredita que sobressai mais o Ciro e o Haddad. E o Haddad e o Flávio Dino aparece como uma figura interessante segundo mandato também. Dele, né? Segundo mandato, e feito um governo, é claro que é um estado um pouco mais periférico, mas o Ciro também era do Ceará ali, né? Enfim, dentro da perspectiva da esquerda são esses partidos que emergem. Tem que ver também como é que a esquerda vai dialogar entre si, porque não, é bom de se dizer que os partidos mais à esquerda, PSOL, sobretudo, né? O PCB e o PSTU, agora enfraqueceu muito o PSTU, boa parte foi para o PSOL. O PCdoB também. O PCdoB estava meio alinhado, mas esses partidos faziam oposição ao governo do PT por muitos anos, né? Faziam oposição à esquerda, mas faziam oposição e não fizeram a composição no primeiro turno. Então, qual vai ser o diálogo? Você acabou de citar o PSOL, ele vem crescendo, vem se tornando protagonista, vem elegendo mais uma bancada maior, né? Vem tendo, enfim, tem um discurso sobretudo entre a juventude, até um dos problemas do partido é que ele tem tem pouca inserção nas classes mais baixas, enfim. Esse é o cenário que a gente vai observando. O Boulos parece que foi bem, mas teve uma candidatura esvaziada, né, por conta daquela polarização colocada. Tem que ver como é que vai seguir essas forças ao longo do tempo, né? A direita, uma direita um pouco mais extremada, né, que é o caso do Bolsonaro, vai depender exclusivamente do governo dele aí, né? A sobrevivência, né? A sobrevivência. Porque se ele não fizer um governo, digamos, razoável, não vou nem falar bom, que é difícil ele fazer um governo bom, tendo em vista a atual situação do país, né? Eu acho que o eleitor não pode se enganar achando que ele vai resolver o problema do país em 4 anos. Exatamente. Se ele fizer um governo razoável, o PSL continua sendo um protagonista. Agora, se ele fizer um governo muito ruim, pode acontecer o fenômeno que aconteceu com aquele PRN do Collor, que sumiu o partido, né? Que o Collor, quando se elegeu, ele também fez uma bancada bem grande de deputados. Depois que foi aquele desastre, o partido sumiu. Mas eu queria saber de você, o PSDB, o MDB, como esses partidos vão trabalhar? Você acredita aí que eles vão trabalhar por uma via deles ali, no caso o PSDB, uma terceira, no caso, você tem a esquerda, tem a extrema-direita, tem a direita, a centro-direita. Como que você acha que a centro-direita vai trabalhar aí? Eu acho que assim, a centro-direita, né, como a gente pode colocar, por exemplo, o MDB, ele foi o que aconteceu. Eles tiveram uma ação pragmática ao longo de toda a nova república, né?
que a gente pode não chamar Nova República, mas esse período aqui. E nesse momento que aconteceu foi a recusa da política desempenhada pelo MDB durante todo o período dele, que foi o quê? Está sempre à sombra de quem governava, né? Sim. Sempre articulando para se manter no poder. Então, o que vai acontecer? Muitas dessas figuras ainda permanecem no partido, tiveram um mandato, comandam o partido. Então, o partido ele vai se renovar, vai tomar uma posição, ou vai continuar na sombra do governo, enfim. Se continuar, me parece difícil que ele tenha algum tipo de protagonismo. E o PSDB também da mesma maneira. O PSDB ele vai se manter como uma linha, enfim, acessória, vai acertar seus problemas internos, sobretudo, né? Tem a situação do Dória, que dizem que o Dória vai querer assumir o partido. Vai querer assumir o partido. O Dória é uma figura que teve problemas sérios dentro do partido, quase perdeu a eleição também ali. Então, será que ele que tinha a possibilidade de emergir como uma figura nacional, central do partido, para, enfim, buscar pleitos eletivos nacionais? Vamos ver como é que vai ser o governo dele agora no estado de São Paulo. Ele já se elegeu na cidade, saiu do governo. Como é que ele vai efetivar esse governo em São Paulo? Uma coisa é fato notório nele que o objetivo dele é ser presidente. É ser presidente. Daí ele tem um projeto pessoal de ser presidente. Mas ele falou que vai estar apoiando o Bolsonaro. Isso não quer dizer nada. É bom deixar claro porque ele teve o apoio do Márcio França, teve o apoio do Alckmin, e quase deu uma rasteira no Alckmin para ser presidente. Deu uma rasteira, na verdade, porque ele ainda apoiou o Bolsonaro ali. Ele esvaziou, né? Esvaziou a campanha do Alckmin. Tem uma figura lá que o rapaz lá que foi eleito tem 33 anos, se não me engano, no Rio Grande do Sul, que Eduardo Leite. Figura parece muito promissora também, né? Apesar que também a gente tinha figuras promissoras aqui no Paraná que não foram para frente, né? Então tem que ver qual que vai ser o posicionamento. Vai ficar depois da pancada que ele sofreu no impeachment, no fim das contas, né? Que foi servir ali de base para o governo Temer não se posicionar, também não resolver os seus problemas internos com a questão do Aécio. Qual que vai ser o caminho? Se posicionar como base do governo, me parece que não vai ser protagonista, né? O PSDB. Se posicionar como base, certamente não será, né? Agora, vai ser difícil ele compor uma oposição com o PT. Mas aí já começa a ficar complicado para ele, porque ele fica sem uma posição muito clara. Mas vai depender, acho que muito da estratégia que a liderança do partido no Congresso vai ter para fazer com que o partido se posicione eventualmente e tenha vamos dizer assim, que se explicite essa ação do partido ao longo do mandato. E aí a gente vai ver também como essas bancadas medianas desses partidos importantes, mais ali a centro-esquerda, o PSB e o PDT, vão conseguir se comportar. E o resto é o centrão. O centrão certamente vai ser a mesma coisa aí, né? Esses partidos que a gente chama de centrão, que são os partidos aí, né? Tem uma nomenclatura lá mais clássica da ciência política, enfim, mas vão negociar, né? Porque, enfim, se eles atuarem de uma maneira coesa ainda, eles têm um peso enorme ali dentro do Congresso. Vai ter um peso no processo seletivo, você vai continuar o Rodrigo Maia, que é uma figura mais tradicional também dentro do parlamento, que vai representar alguma coisa. Se o Ciro Nogueira vai ser presidente do Senado, como já ouvi falar, né, vai também significar essas pessoas têm um tipo de articulação mais tradicional dentro da Câmara, né? E eu acho que mais vai passar muito pelos rumos tomados pelo governo e a contraposição ou, né, vamos dizer assim, a aceitação por parte dos partidos, tendo em vista o governo instituído. E é lógico, né, em cada realidade estadual a gente vai ter uma questão. Aqui no Paraná, por exemplo, a gente teve o PSD, né, chegando ao governo, que também é um partido que não tem muito, né, um partido que compõe do centrão. Vamos observar o que vai acontecer aí. Beleza, obrigado, Leonardo. Chegamos ao final aqui e vamos conversando aí na sequência para ir analisando essa evolução aí do quadro político, essa conjuntura nacional aí do Brasil. Eu que agradeço pelo convite, satisfação estar aqui. Vamos esperar, né, que a Constituição seja de fato o mínimo que a gente espera. Aí. A você que nos acompanhou esse programa, eu agradeço e semana que vem estaremos ao vivo às 19h30. Um grande abraço.
Transamérica tem tudo sobre o seu time do coração, sua música e cantores preferidos, as principais notícias do dia e promoções com prêmios incríveis. Sintonizou, conectou, curtiu. Conte pra todo mundo, em casa, no estádio, na rua, no ônibus, no carro, em qualquer lugar. 100.3, liderança absoluta. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica.